Olá, colegas do Brasil, Europa e Estados Unidos. A Eli Boda com mais uma podcast Conversa entre Educadores. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. A gente começou a trabalhar juntas no início de carreira. Ela foi me orientando, a primeira orientanda que eu tive na vida. Então, vou deixar a professora Clóvia se apresentar. Tudo bom, professora Clóvia? Bem, boa noite, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz. Tenho acompanhado os teus trabalhos, é muito interessante, eu acho que é bom a gente poder, né, conhecer pessoas, conhecer ideias e poder interagir, né, com as ideias dos outros. Muito obrigada, Lê, pelo convite. A nós que agradecemos. Então, lembrando que a gente está celebrando 15 anos de uma publicação que nasceu no Brasil e está sediada nos Estados Unidos desde 2011. Então, eu estou falando do estado de Washington. A professora Cláudia está falando de onde? Eu estou falando de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Brasil. Passo Fundo. Um beijão, pessoal de Passo Fundo aí. E, professora Cláudia, conta para nós um pouquinho da sua história, da sua formação acadêmica. Bom, na parte profissional, eu circulei um pouco por várias áreas, né? A minha formação inicial é química, eu sou química de formação, licenciada como professora, né, e depois bacharel em química, e eu fiz uma especialização em educação química, né, para poder formar melhor professores, que era o meu trabalho. Também depois eu trabalhei na parte de pesquisa, o meu mestrado é na área de química analítica ambiental, e o meu doutorado, ele foi na parte de materiais e meio ambiente. Fiz uma parte do doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Santa Maria, na Federal de Santa Maria, e fiz um sanduíche em Santiago de Compostela, na Espanha, na parte do final do doutorado, que também foi bastante importante para mim, foi muito interessante, e uma experiência de vida muito boa. Olha que E eu trabalhei legal. muitos anos, eu trabalhei desde o ensino fundamental, fui professora numa cidade no interior chamada Marau, em que nós viajávamos 38 quilômetros do estado de chão para dar aula, numa escola pequenininha para todas as séries, né, muito seriada. Depois eu trabalhei também com o ensino, que seria o ensino fundamental e também high school, como é no caso dos Estados Unidos, e Uhum. também na universidade, formando então profissionais também na universidade. Muitos E profissionais hoje, passaram pela professora muitos, Cláudia. muitos passaram realmente. E é uma alegria, né? É uma alegria ver essas pessoas assim trabalhando, produzindo, ajudando o mundo a ser melhor, né? Porque muitas dessas pessoas fazem a diferença hoje, né? E eu me sinto muito orgulhosa desse trabalho, né? De ser formadora, né? Tanto na área da química, mais técnica, mais dura, né? Como na área ambiental, educação ambiental, essa parte mais, assim, que a gente chama de soft, mas não é tão fácil, né? Uhum. Olha que interessante. Onde que foi na Espanha? A gente tem colaboradores da Espanha, da Galícia. Tudo bom, pessoal da Espanha que está E isso, assistindo? então, eu fiz o doutorado em Santiago de Compostela, na Galícia, na Escola Superior de Engenharia, e com a parte de tratamento de efluentes, né? Com novas tecnologias, nanotecnologias para tratamento de efluentes industriais e também para limpeza, né? Entre aspas, de áreas contaminadas. Então, foi essa parte que eu estive lá. Muito interessante. E como que tem também uma. Qual a atuação atual? Deixa você contar para Então, eles. trabalhei na Universidade de Passo Fundo, em Passo Fundo, como professora durante 35 anos. Trabalhei também na URI, que é a Universidade Regional Integrada de Erechim. Trabalhei na Unijuí, que é a Universidade também de Juí, todas aqui no Rio Grande do Sul. E o ano passado eu saí da universidade, terminei um ciclo, né? Depois de 35 anos, eu achei que para me dedicar um pouco mais a outros projetos, né? Alguns projetos de turismo rural e ambiental, socioambiental, né? Que eu estou me dedicando hoje e também um pouco mais a minha empresa. Eu tenho uma empresa com outros sócios de consultoria ambiental. A empresa esse ano faz 29 anos, aqui em Passo Fundo, e nós atendemos a região, né? Atendemos toda a parte de licenciamentos, orientações, na parte de tratamento de resíduos, todos os tipos,
Também estamos atuando agora bastante na parte de risco, né, com a nova ANR, que o Brasil finalmente, né, colocou uma norma regulamentadora bem importante, incluindo a parte psicossocial nos riscos, né, que eu acho que foi um ganho para os trabalhadores. Então, estou me dedicando bastante a coisas novas, né, desafios novos hoje. Muito bem, sempre coragem de tentar coisas novas. E quem quiser, quem precisar de consultoria ambiental, quem quiser mais informações, aonde se localiza exatamente sua empresa, o endereço, qual a melhor forma de contato? Isso, a empresa ela tem sede em Passo Fundo, né? Nós atendemos a região. A melhor forma de contato é através do e-mail, né? Eu posso deixar o e-mail para quem tiver interesse. E assim, além da parte técnica, né? A gente também faz muita extensão, a gente faz muita coisa pro labore, né? Em função assim do nosso caminhar, né? Nós fomos percebendo que a parte técnica ela resolve algumas coisas, mas a sensibilização ambiental resolve muito mais, porque torna perene, né, esses conhecimentos e essas mudanças de hábito. Então a empresa trabalha bastante assim atendendo escolas, fazendo projetos de extensão. Então a gente está à disposição, né, ou então para orientações, né, também nessa área que é a nossa expertise, né, que é a parte de principalmente eu sempre digo que de lixo, né? Todo mundo acha que todo mundo olha para mim e dizem, nossa, só enxergo resíduo. Às vezes é como transformar, como evitar a produção, tem vários aspectos. Quando você está olhando para o resíduo, você já está com um plano, né? E, Provavelmente, vários o caminhos. resíduo ele é muito rico, né? O resíduo ele só se torna rejeito, ou seja, inservível, se o ser humano deixar, né? Senão todo ele tem um destino correto, uma forma certa, vamos dizer assim, entre aspas, né, de ser manejado. Então, é importante a técnica para isso, mas é importante a sensibilização também, Isso, o envolvimento, né, das aqui pessoas. a gente tem vários usos, assim, até a gente poderia falar mais, ou talvez em outro podcast, mas, por exemplo, resíduo sólido que é transformado em energia na área de Nova York, ou às vezes tem um ditado que a gente fala, né? O lixo de um é o luxo de outro, então um reaproveitamento, as Isso, lojas de segunda mão, que isso. geralmente o pessoal doa bastante, o Goodwill. Não sei se vocês já vieram Goodwill, para sim, cá, sim, já conheceram sim, isso. Então, conheço. Aham. é muito importante esse trabalho que a Cláudia desempenha. E por que essa questão de resíduos? O que que te chamou a atenção nessa área? Olha, eu comecei a trabalhar, fiz um concurso na prefeitura e fui chamada para desenvolver a coleta seletiva na cidade de Marau, que era uma cidade, na época, que tinha 10 mil habitantes. E era assim, um sonho, né, na verdade, da prefeitura, uma cidade tão pequena se preocupar, né, com esse tipo de problema, que na época também não era tão grande assim. E aí, a partir de estudar o resíduo, de entender como a relação das pessoas com os seus resíduos, com a sua produção, eu comecei a me interessar pela parte da transformação, né, que é a parte que a química domina. E aí, juntando, né, essa parte mais social, socioambiental, que eu gosto muito, nós acabamos entrando de cabeça nisso, nunca mais paramos, né? Então, eu estou nessa área há muito tempo, e aí depois, claro, eu fui para a parte mais da pesquisa, né? Os últimos projetos que nós tivemos na universidade são projetos com reaproveitamento de óleo de cozinha, né, descartado, que é um resíduo muito sério, né, um resíduo muito impactante ambientalmente falando, né? Pequena quantidade contamina grandes frações de água, né? Nós não estamos podendo de jeito nenhum na humanidade contaminar a água, né? Então Uhum. foram projetos assim que sempre me encantaram, né? E qual a solução? Aqui a gente até tem esses RV, trailers que utilizam Uhum, óleo de cozinha no motor para o isso. pessoal fazer turismo e tal. Qual um dos usos, assim, O dos Brasil, o Brasil resultados? ele o Brasil ele tem um programa interessante em biocombustíveis, já muito antigo, né? Na década de 1980, nós tivemos o início do projeto do Proálcool. Às vezes as pessoas não conhecem ou não tiveram contato com esse projeto, mas já ali já se pensava em biocombustível, porque o proálcool é um combustível
com menor pegada de carbono, né? Com menor quantidade de emissões de gases de efeito estufa. Depois, o Brasil foi o pioneiro também no uso, na obrigatoriedade do uso de porcentagens de biodiesel, né, no combustível fóssil. Então, e a tendência, assim, é só ir aumentando essa porcentagem, e eu acredito, isso aí é um desejo meu, que a humanidade vai sim descobrir que precisa parar de utilizar combustível fóssil. Eu acho que nós precisamos ter alternativas, já temos hoje a questão dos carros elétricos, né, da locomoção. Eu acho que precisamos acordar, né, para outras energias, outras formas de energia, energias que estão aí. É possível. Hoje, há 30 anos atrás, muita coisa não era possível, né, Uhum. eram sonhos. E hoje a tecnologia está muito avançada. Então, eu sou muito otimista. Ai, que bom. E o Brasil é um exemplo, porque aqui a energia dos Estados Unidos, a maior parte vem da poder nuclear, né, a energia nuclear. E agora que a gente está com eletricidade, as usinas já eram um avanço na perspectiva do americano de olhar para o Brasil da hidroelétrica, né? E a Uhum, cana-de-açúcar com a pegada de carbono. O pessoal que está escutando, dá para elaborar um pouquinho por que que é a menor pegada, que, uhum. né? Pode falar um pouquinho mais disso? Na verdade, o combustível fóssil, que a gente diz os petrocombustíveis, né? E você está retirando um material, né? Compostos de carbono que estão alojados nos depósitos, né? De petróleo. E quando você retira esse material e você faz a combustão, refina, etc., né? E faz a combustão, você está devolvendo para a atmosfera os gases de efeito estufa. O efeito estufa ele não é ruim em si, né? E, inclusive ele é necessário para, digamos assim, para a biosfera. O problema é o aquecimento global. É quando os gases de efeito estufa estão acima do equilíbrio que a Terra consegue, né? Que Gaia, que é a Terra, consegue aguentar. Então, ao retirar esse combustível fóssil, nós estamos contaminando, estamos piorando a questão da atmosfera. No momento que você usa um biocombustível, ou um combustível renovável, por exemplo, para uma planta crescer, no nosso caso a cana-de-açúcar, por exemplo, né? Apesar de que o biocombustível hoje mais utilizado, que é o biodiesel, aqui no Brasil se utiliza da soja como matéria-prima, né? Essa planta ela vai absorver gás carbônico do ambiente e vai incorporar na sua composição. E aí, então, você tem ali, nessa matemática, você tem uma sobra menor, não é que não tenha, né? Mas uma sobra menor de gases de efeito estufa do que o petrocombustível. Que toda produção é prejudicial. E no caso do biocombustível, você tem ali um pouco menos de contribuição para o efeito estufa. Exatamente. E lembrando também que esse carbono que estava, né, sequestrado, que estava já há muito tempo com combustível fóssil armazenado na atmosfera, ele também é aí que vem a pegada, né? Tem empresas que utilizando combustíveis alternativos podem conseguir selos de qualidade. Não sei se ainda é o caso no Brasil, professor Uhum. Cláudio. Nós estamos engatinhando. Estamos engatinhando. Eu acompanhei bastante na Europa. O grupo que eu estava fazendo o doutorado, ele trabalha muito fortemente no ciclo de vida, né? Dos produtos, principalmente combustíveis, né? Biocombustíveis. E algumas empresas já na Espanha ganhando, né? Os selos verdes, conseguindo aí alguma financiamentos do governo, né? Para essa mudança de paradigma do uso de energia. E o Brasil ainda precisa bastante caminhar muito ainda, mas eu acredito que nós temos as ferramentas, temos cabeças, temos cérebros, só precisamos dar espaço, né, para que a sociedade enxergue essa tecnologia e perceba o quanto ela é importante. É. E é muito interessante que a gente utilizou por uma época o milho como a alternativa, né? Porque a cana-de-açúcar ela não cresce facilmente aqui. Mas Isso. eu lendo sobre a cana-de-açúcar, a gente aproveita o bagaço, né? Para usina, para gerar energia. Então é uma coisa que fica meio fechado ali, né?
Isso. Existe uma discussão na academia, né, sobre o uso do alimento, no caso, a proteína de soja e o milho, como para produzir biocombustíveis. Então, essa é uma discussão que é importante, deve acontecer. Eu acho que ela, claro que existe uma preocupação, por quê? Porque o alimento ele está sendo retirado, né, da disponibilidade para as pessoas que têm vulnerabilidade social e passam fome, né, para ser utilizado como combustível. Mas essa discussão ela precisa avançar, né? Existem formas de nós conseguirmos fazer um equilíbrio disso, né? Poder utilizar esse material e não ter essa falta de proteína, né? Só que a sociedade precisa de gestão, né? Gestores que entendam da área ambiental. Acho que isso está nos faltando, né? As pessoas houve uma época em que no Brasil se falou mais sobre isso, depois se caiu um pouco, digamos assim, no ostracismo essa parte, e agora está voltando, o pessoal está começando a discutir mais. Eu acho que precisa cutucar, né? Precisa mexer, precisa chamar atenção, precisa discutir, mesmo porque as pessoas estão, às vezes também não entendem a tecnologia, né? E aí ouvem, às vezes, uma fake news ou uma informação não tão correta e acabam se desestimulando, né? Muito interessante também que essa questão da consciência ambiental, do conhecimento ambiental em outras áreas de atuação, que até mesmo o secretário de Obras e Desenvolvimentos aí da região, ele tem uma formação em engenharia Isso ambiental, então foi realmente, meu aluno, né? ai, que O legal, ele teve numa Rubens, podcast aí, né? exatamente. Sim, eu assisti, muito legal. E a gente vê todo, né, um trabalho que você começou lá atrás, a gente tinha reuniões extracurriculares e você falava do meio ambiente, e olha quantas pessoas atuando, né? Que trabalho bonito. Aí eu tô vendo um gatinho aí também. Que É uma maravilha. menina, se chama Eva e tem 75 quilos, é uma cadela. Ah, é uma. A Eva passou de rapidinho ali. Ah, professora Cláudia, eu vou pedir para ti, a gente tem um tempo limitado, contar um momento especial da tua carreira nessa luta ambiental, alguma coisa que te marcou. Olha, um dos momentos mais marcantes, assim, para mim, na verdade, não só profissionalmente, como pessoalmente, né? Foi o momento em que a central de triagem, que nós tínhamos projetado e sonhado tanto, né? Durante 4 anos, começou a funcionar, né? Quando a primeira digamos assim, carga de resíduos chegou na esteira e começou a ser separada, e dali começamos a ter valorização daquele material, enquanto esse material antes era todo jogado num vale que tinha se tornado um grande lixão. Então, esse momento, para mim, foi um divisor de águas. A partir desse momento, eu decidi que toda a minha carreira seria destinada a melhorar a qualidade de vida das pessoas em relação aos resíduos, obviamente, né? E mostrar para as pessoas que é possível fazer, mesmo que cada um faça um pouquinho. Esse foi um momento bem marcante para mim. Olha que lindo. E um trabalho holístico também, porque você falava no início socioambiental, né? Você estava gerando emprego para as pessoas na usina de triagem e reaproveitamento de materiais. Então, é muito complexo. Muito complexo. Um trabalho interessante sociológico, né? Porque nós tínhamos um museu dos resíduos em que todas as coisas inusitadas, é incrível como Ah, as pessoas colocam coisas inusitadas fora, né? Que nem tu falasse, né? O que não serve para mim, o lixo meu é luxo para o outro, né? Então, vestidos de noiva. Na época, nós conseguimos abastecer 24 escolas municipais com faqueiros completos que foram nossa. encontrados nos Uau. resíduos, né? Então, máquinas, equipamentos que foram recuperados e foram entregues a pessoas que tinham necessidade. Então, esse é um trabalho que eu acho que vale a pena. E também eu trabalhei muitos anos com cooperativas, né? Cooperativas de recicladores, porque nós precisamos dar dignidade a esse trabalhador. Ele é um trabalhador invisível, uma trabalhadora invisível, que está catando os nossos resíduos, está vivendo, né, dos nossos resíduos. E isso não é bom, né? Se você não dá visibilidade, eles são só catadores, mas se você enxerga o trabalho deles,
eles são pessoas, né? Eles precisam ser empoderados e estar na sociedade. E um Isso é um trabalho trabalho muito importante. Esse trabalho, né, importante para o planeta, importante para a saúde, né, ter as pessoas que reutilizam ou vendem esses resíduos. Trabalho muito lindo. Professora Cláudia, uma mensagem final para quem está te escutando aí, todos os seus alunos e futuros clientes, se pudesse resumir, passar uma mensagem para os Bom, a minha ouvintes. mensagem, como eu te falei, né, ela é de otimismo. Trabalhando na área há quase 40 anos, nós já passamos por muitas dificuldades, vimos a sociedade, às vezes, meio perdida, né? Mas eu acredito que cada um de nós, fazendo uma reflexão, colocando em prática alguma ideia, ajudando o seu próximo, nós conseguimos a mudança que é necessária, né? Uma mudança sempre para melhor, para qualidade de vida, e uma mudança assim que torne as pessoas mais felizes, né? Porque afinal é o que nós queremos nesse mundo, né? Ser felizes. Ah, linda mensagem, sabe as palavras. Professora Obrigada. Cláudia, muito obrigado pela sua participação nessa podcast. Amei ver você de novo depois desse tempo. Muito Muitos bom. anos Obrigada pela atrás, sim. oportunidade. À disposição. Ah, de nada. Pessoal, até a próxima podcast.